99% da população tem a vida hiper, mega controlado por essa matriz de controle. Todos nós. E sobre essas questões, principalmente atendendo a essa situação que algumas pessoas aqui colocou, nomeadamente da Lena e de outras pessoas aqui que às vezes não consegue ou acha que não está não é suficiente, não tem uma evolução suficiente para poder ajudar outras pessoas. Muito pelo contrário, gente. O que que eu devo dizer aqui para vocês? Ouvir, Shelina, quero que você ouça aqui com muita atenção, tá? Por quê? Bom, nós estamos agora, todos sabem que nós estamos a viver esse momento da transição planetária. E já era esperado e já estamos muito atrasados nessa parte evolucional para a quinta dimensão, ok? E eu também, tal como vocês, eu pareço que eu estou em modo canalização, pareço não, eu estou em modo canalização quase 24 horas por dia. Não tem sido fácil, tem, tenho sido muito, muito requisitada. Quando eles começam a falar alguma coisa, olho para o telemóvel, vejo que a pessoa que está me chamando é exatamente aquela resposta que os mentores estão me dando para falar com aquelas pessoas. Bom, eu não tenho tido tempo nem para comer, tenho estado em jejum, tenho. Pronto. E fisicamente, aquilo tudo que vocês falaram, esgotamento, cansaço, falta de energia. Por quê? As células do nosso corpo físico, de toda a gente, do planeta Terra, está fazendo um upgrade. Cada um a seu modo vai sentindo uma alteração da sua dinâmica, do seu metabolismo, tá? Uma grande parte, mais de 60% da população estão sentindo cansaço, sonolência, falta de apetite. E é normal isso, e não tenham receios, tá bem? Em primeiro lugar, essa situação. Agora, quando vocês se acham que vocês estão muito pouco evoluídos, ao contrário, vocês estão muito evoluídos, muito. Desde o ano passado que eu venho falando com vocês aqui que todos os mentores estão depositando a máxima confiança aqui em vocês, para que cada um de vocês seja realmente uma estrela de luz ou uma consciência completamente aberta para poder ajudar aqui o planeta Terra. Lembra que eu tenho falado isso sempre, e eles continuam a falar. Aqui é uma família de luz, cada um dentro da sua evolução, mas somos uma família de luz aqui a operar e a trabalhar. A trabalhar em quê, gente? Em desmantelar, tá? A velha matriz. No dia 18 de dezembro do ano passado, quando nós fechamos o ano, eu expliquei para vocês, e para quem ainda não viu, está lá no Telegram, a Adriana pode orientar vocês, como é que a Federação Galáctica e os seres evoluídos, e os mentores, iriam operar essa, essa situação de limpeza planetária, tá? Então, nós, mediante o projeto, o programa desenvolvido por eles, eu trouxe essa informação aqui para vocês, mas que dentro dessa linearidade da forma como foi trabalhada e trazida, ele iria ter várias outras opções e alternativas. Nada é dinâmico, nada é fixo. Então, o que que foi pedido? Para que cada um fizesse o vosso trabalho de conexão com a luz. E de que forma? Primeiro, não se conectando com nenhuma informação negativa. Seja nas redes sociais, seja na televisão, seja nos noticiários, seja nos jornais, seja onde for. A exemplo do que a Marisete hoje fez o depoimento, acho que ficou bem claro. Ela passou o dia da terça-feira passada a conectar-se com o tema acidente.
naturalmente, que ela criou à volta dela, do corpo energético, abriu brechas para que os obsessores penetrassem e se alimentassem da energia que ela estava vibrando naquele dia, e ela foi então envolvida num acidente. E quando acontece esse acidente, ou como essa que a Leonildo também contou, o que que acontece? Esses seres precisam elaborar algo para poder se alimentar dessas frequências. Então, a partir de hoje, eu quero que vocês mantenham uma clareza mental de que vocês têm que cortar qualquer tipo de situações que possam trazer o alimento para esses seres obsessores, ou essas entidades das trevas, ou os magos negros, ou seja o nome que vocês quiserem dar. Não sejam essa fonte de alimentação para eles. Qual é a outra fonte? É o medo. Quando nós desenvolvemos medos do futuro, inseguranças, instabilidade, falta de amor, falta de disciplina, qualquer tipo de cobrança em que, ai, eu não estou conseguindo fazer isso, ou eu não consigo fazer aquilo, vocês já estão vibrando numa frequência que não é a frequência mais elevada da luz. E então, toda essa comitiva trevosa, neste momento, eles estão perdendo muito campo. Estão mesmo perdendo. Eles estão desesperados. Até eu sou atacada, tal como a Marley falou. Nós estamos aqui na terceira dimensão e às vezes por momentos a gente deixa-se ser manipulado por eles. Mas quando a gente, como nós estamos preparados, espera lá, não, isso não é normal, eu não posso vibrar nisso, eu não posso estar nessa frequência. Eu instantaneamente, eu conserto tudo e volto a vibrar realmente na luz e no amor. Principalmente, por exemplo, quando eu estou ouvindo vários tipos de depoimentos em que a gente entramos naquela frequência daquela pessoa que está comentando, depois de repente, não, calma, então vamos elevar. E não vamos nos permitir a manter aquela frequência, principalmente para quem é terapeuta e principalmente para quem faz os atendimentos, ok? Hum. No caso da Lena, no caso de algumas pessoas que colocaram aqui a situação, Lena, é o seguinte, vocês estão ajudando muito mais do que vocês possam imaginar. Mas, na verdade, o que é que está acontecendo? Aquilo que a vossa alma e o vosso coração vê e quer ajudar, acreditem, todos vocês. Por que que nós estamos tendo um cansaço enorme? Ou aqueles que falam, ah, não, eu vou para a cama, eu durmo e eu desmaio. Ótimo. Por quê? Porque todos esses seres são levados em projeção astral para ajudar toda a hierarquia cósmica de luz. Agora, quando, por exemplo, a Lena diz assim, ah, mas eu não estou conseguindo ajudar. É o contrário. Está ajudando mais do que possas imaginar, porque eles estão me mostrando isso, tá, Lina? Eu tenho aqui, tá me aberto aqui, um painel e vendo o que que você tem feito e as operações que você tem feito. O que que acontece é, a mente, a mente de cada um de vocês se sente limitado e não entende as operações de alma que vocês vão fazer durante a projeção astral. E faz vocês sentirem recuados, mínimos, não capacitados, porque a mente não está capacitada, mas a alma e o vosso coração, eles estão aptos para fazer isso, gente. Ok? Mas, por exemplo, no caso da Silvia, a Silvia, para mim, é um dos casos que não tem muito que trabalhar com a mente. Você sabe, Silvia, da sua benesse? Porque para você realmente é tudo muito claro
não tem que questionar, vai e faz, e a mente não vai criar turbulência em ti, sabe? Mas porque você veio assim já para esta reencarnação. Você já trabalhou nas outras vidas antigas, sim, Silvia. Mas não deixa de ser estranho por vezes para Não mim. estamos te ouvindo, Silvia, está muito baixinho. Está bem, está daqui. Não deixa de, por vezes, ser estranho para mim sentir tanta calma, Nair. A questão é essa, é que eu, por exemplo, relativamente a coisas que aparecem no telemóvel, eu percebo que me aparecem e eu fico um quarto de segundo só para perceber o que é que eu estou a sentir relativamente àquilo, e o que eu sinto é paz, a compreensão que eu tenho de tudo aquilo que está a acontecer é de uma profundidade. Eu não consigo sentir outro, é mesmo paz e está Sabe tudo por quê, certo. Silvia? Sabe por quê que eu posso te falar? Porque você respeita o livre-arbítrio do outro. Você não assume a dor do outro. A maioria Sim, das pessoas aqui completamente. assume a dor do outro, gente. E vocês têm que começar a aprender isso. A dor do outro é dele, não é nosso. Sim, sim. Não é nosso. Então você pode olhar para uma pessoa que está em sofrimento, mas você não tem que sofrer junto com aquela pessoa. Entende? Isso é uma das questões, isso é uma das crenças limitantes que trouxemos desde a era do kardecismo. Temos que ser solidários, temos que sentir a dor do próximo. Não, gente. Isso é crença limitante que nós temos que, a partir de agora, e é urgente cortar isso. Helena, cortar a dor das crianças, porque as crianças são pequenas em tamanho e forma, mas são almas antigas que também vieram para aqui para passar por situações também kármicas. Então, agora, qual é a sua forma? Qual é a forma de estar diante desse tipo de desgraças? Ok, eu vou dar o meu melhor, que é o meu amor, a minha compaixão, a minha luz, e aproveitem-na, por favor. Então, sejam todos vocês aqui doadores da máxima compaixão, doadores do amor incondicional, sem envolver e sem invadir o livre-arbítrio de cada ser humano. O livre-arbítrio também faz, agora já não me recordo quem é que falou, mas realmente a família, gente, é o nosso maior elo kármico. Foi uma lei também, né, que disse isso. Tá na família. Então a gente tem que aprender a dizer também não para a família. Muita gente diz assim, mas é minha família, é meu pai, é minha mãe, é meus filhos. Gente, a primeira coisa que eles são, independentemente de ser família, são almas individuais. E são almas que foram criadas de igual modo como todos nós. Desde o seu nascimento, vindo da mônada, só que nós não podemos sofrer pelas escolhas erradas que cada uma dessas alminhas fizeram no decorrer de todas as centenas ou milhares de reencarnações. E se eles estão aqui hoje, estão a sofrer, o que que nós devemos fazer é dar a nossa compaixão, é a nossa luz, é o nosso amor, tá? Lena, consegue acompanhar, Lena? Eu consigo, porque olha, eu já há muitos anos eu estive num trabalho, eu estive envolvida em trabalhos com orfanatos aqui e o país presta-se a isso. E fui para um orfanato, posso dizer, de Madre Teresa de Calcutá, e eu sou, para mim é muito fácil ser líder e canalizar ajudas. Isto para lhe dizer que para mim é fácil no sentido de que eu cheguei ao pé de um orfanato em que os meninos estudam até, ficam lá até à quinta classe, portanto, a seguir à quarta. E eu percebi que os meninos depois eram abandonados, iam para a prostituição e uma série de coisas. E eu quis arranjar grandes superfícies para doar as comidas quando chegava a bater a data, em vez de deitarem fora. E Sim. consegui que a população ali à volta, eu consegui arranjar um carpinteiro, arranjar um alfaiate e dar a formação a estes meninos. Então, eu prontamente, passado um ano, foi um desgaste horrível e eu cheguei a perceber, porque os orfanatos não querem ajuda.
Eles queriam dinheiro. Os dirigentes não queriam. Isso foi um sofrimento horrível, até que depois, com muito estudo, eu percebi que é assim, eu não tenho que interferir nas situações que já estão aqui, não é? Então, os meninos que estão ali, eu podia ter pena deles, mas eles estão ali por alguma coisa. E eu entendo isso. Agora, quando de noite nós saímos para situações muito complicadas e nós ficamos confusas porque não sabemos bem se é uma projeção e se temos. Eu há bocado peço desculpa, tá? Já estava emocionada porque a situação é muito clara, eu não esqueço. Quando é uma projeção, nós não esquecemos. Não, exato. Obviamente, entretanto, eu também me vejo com um fato diferente e a fazer mentorias e a ajudar, que não Exato. tem nada a ver com situações da Terra, nem nada da Exato. terceira dimensão. Só que quando nós acordamos, é muito complicado, porque aquilo são coisas que não saem da nossa cabeça e é muito complicado. Eu, como Lena, pessoa, Lena, deixa eu te às vezes. corrigir. Posso corrigir? Quando você diz, não sai da minha cabeça, é a tua mente controladora. É a mente que está fazendo você pensar sempre naquilo. Aí o que que você tem que fazer? Dar a volta. Mente, para com isto. Eu não vou ficar cingindo as tuas ordens, ao teu comando. E não vou aqui ficar me conduída de tristezas e de impotência perante uma situação dessa. Porque o máximo que todos nós aqui devemos fazer, Helena, é enviar amor, é estar alinhado com o meu eu superior, ok? Alinhado, independentemente de tudo que nos rodeia. Gente, a máxima que eu aprendi com o Craig, ele sempre fala para mim, e precisou falar até eu entender, no meio do caos, no meio do drama, no meio de toda a confusão, mantenham-se calmos e serenos. É a melhor forma de vocês ajudarem as pessoas que nos rodeiam, entende? É o alinha, e isso chama-se o quê, gente? Alinhamento vibracional. Todos nós precisamos estar nesse alinhamento vibracional. Independente do caos que acontecer, do acidente, acidente da moto, acidente do carro da Leonida, seja o que for, ok? Então, quanto mais nós nos mantermos nesse alinhamento, nós estamos produzindo, gente, uma outra informação nova que eu recebi na semana passada pelos mentores. Lembra quando eu falava aqui para vocês que vocês, eu antigamente me sentia um pequenino grãozinho de areia numa praia, e como é que o meu trabalho poderia ser tão importante a nível planetário? E eles disseram, é importante porque nós, ao espargirmos a luz, ao estarmos alinhados, conectar com o eu superior, eu estou vibrando na potência de 10.000. Potência de 10.000, gente, é muita, entende? Só que agora, essa potência aumentou, elevou-se em mais 10 vezes isto. Agora imagina, e por que que isso está acontecendo? Porque toda a Federação Galáctica e todos os seres evoluídos estão retirando aqueles elementos que foram sinalizados, que devem ser retirados do planeta Terra, que eu falei no dia 18 de dezembro. Lembra? Pronto. Eles estão sendo retirados um a um, eles estão, a federação está indo lá nas grutas, nos esconderijos, dentro das cavernas, no fundo do mar, seja dentro dos intraterrenos, em todo lado. Então, o que que acontece? Essa densidade à volta do planeta Terra, ela está se sutilizando. E da maneira e quanto mais sutil ela está se tornando, é maior a nossa capacidade vibracional. Por isso, cada um aqui, cada um seja realmente essa luz. O Caio mesmo diz, gente, se vocês estiverem dentro de um quarto fechado escuro, acender um palito de fósforo, vocês vão conseguir ver quem está à vossa volta. E é exatamente isso que vocês todos têm que ser, luz em ação. Então, aquilo que a Jadina também falou todos os dias, acho que foi a Jadina, que todos os dias de manhã, ou a Marley também, eu já não lembro, gente, peço desculpas, é muita coisa.
que quando levanta de manhã ou acorda, e eu também faço isso, agradeço imenso por mais um dia, por mais uma oportunidade, por me darem mais uma capacidade de realmente executar o meu trabalho, de ajudar o próximo. E então, eu estou elevando a minha vibração e fazer essa meditação, por exemplo, de 15, 13 minutos. A meditação que nós fizemos hoje, 13 minutos, eleva o chakra cardíaco, tá? Ao elevar esse chakra cardíaco, nós estamos então fazendo o quê, gente? Espargindo luz. Vocês nem imaginam a quantidade de depoimentos que eu fui recebendo aqui ao longo dessas 3 semanas. Tem sido muita coisa. E então, o ensinamento maior é: sejam amor, sejam luz, respeitem o livre-arbítrio do outro, tá? E não se sintam conduídos pela dor do outro. E não pense que vocês estão sendo. Ai, qual é o termo correto aqui, meu Deus do céu? Não sei se a Silvia pode me ajudar. Quando eu olho alguém, ou alguém está em sofrimento, e eu me mantenho dentro da minha neutralidade, não quer dizer que eu não esteja Indiferente? indiferente, exatamente, Jerusa. Bem-vinda, Jerusa. Exatamente, tá? Eu não estou sendo indiferente, pelo contrário. Eu tenho a plena consciência do trabalho que eu tenho que fazer para aquela pessoa. Se eu não consigo fazer naquele momento, na frente dela, porque ela está fazendo aquela vibração, eu me afasto e faço o meu trabalho. Eu tenho que fazer. Hoje mesmo, alguém foi fazer uma, uma, uma situação no hospital, lá eu disse, conte comigo. Lá eu fiz realmente essa, essa vibração energética de cura, tá? Agora, muitas pessoas pensam o seguinte, Márcia, quer falar alguma coisa antes que passe tudo? É, eu ia contribuir na questão aqui do que você está falando para o grupo, é Hum, que exatamente esse Orai e Vigiai hoje ele está sendo muito cobrado. E a gente muito. tem que ter lembrança de fazer isso, porque o mais difícil é lembrar de fazer o que a gente já sabe. E como disse você, ter essa disciplina da gente levantar não é fácil. Toda vez você levantar a sua energia para trabalhar e para estar focado. Então você já está fazendo a sua parte. Então você sabe que você não está nessa baixa energia. Então, quando Uhum. um pensamento vem, igual a Helena estava dizendo, que vem esse pensamento, essa dor e essa culpa, como eu também às vezes sinto isso, eu tenho usado a seguinte pergunta: isso é meu ou não? Isso. Pergunta se aquele sentimento que veio do nada é teu ou não. Alguma coisa aconteceu comigo para eu sentir isso? Não. Não? Então eu respiro fundo e entrego para a luz. Então que isso retorne para a Mãe Terra, que volte para a luz e tá tudo bem, continuo. Porque só esse comando você mantém a tua frequência. Então, eu só queria lembrar isso, que às vezes, como você falou, é um movimento de 1 minuto. Às É, vezes você não precisa nem parar para meditar. É não, só você dar um exato. comando. Não é meu. Por favor, obrigado, entrego a Deus e continua que volta a frequência. Tem acontecido comigo. Fantástico, Márcia. Olha, obrigada pela contribuição. Que cada um de vocês vão colocando aqui alguma coisa também, porque eu posso não me lembrar de todo o cenário, mas dentro daquilo que eu estou recebendo aqui dos mentores, eu vou passando aqui para vocês, tá? Olha, relativamente a essa situação familiar e de crianças, a Lena hoje me fez lembrar de uma situação. Eu ainda estava morando em São Paulo e estava passando numa estação do metrô. É metrô, né, que fala aí, aqui é metro, gente, é uma confusão entre português e brasileiro. Bem, eu vejo uma senhora, uma pedinte, sentada no passeio, gente com duas caixinhas de sapato. E quando eu me aproximo, eu estava com 28 anos, eu me aproximo e dentro de cada uma dessas caixinhas a gente tinha um bebê pequenino, mesmo, gêmeos, ali mal vestido, praticamente não tinha roupinha. Eu olhei para aquilo e falei assim, gente do céu, como Deus, por que que Deus permite isso? Na altura eu não sabia, né? Então, naquela época, eu me lembro perfeitamente bem que foi o meu pai João que se aproximou de mim, porque eu senti logo o cheiro do cachimbo. Ele disse assim, filha, você não sabe quem eles foram. Eles foram
terríveis assassinos em vidas passadas, que agora tem que vir fazer o cumprimento das coisas. Então, Lena, quando eu olho para uma criança e vejo uma criança em sofrimento, o que que a gente vai ter que enviar? Força e luz, para que ela consiga superar todos os desígnios que foram impostos para o percurso e a livre escolha de cada uma dessas crianças, tá? Sim, eu só queria esclarecer uma coisa. Isto não é na vida, porque é assim, eu não vejo televisão, eu não vou aos cafés, não tenho fofoca. Isto é no sonho. E eu acordo super mal disposto e eu quero controlar a minha mente. Mas é assim, eu já tive luz, porque isto também tem a ver com aquela história que eu caí da cama. Ah, pois, pois, Nós, pois. quando começámos a fazer um trabalho, né, e parti, eu relaxei costelas e fui Eu projetada a sei, eu dormir. sei. Não há Uhum. possibilidade, porque se eu fosse direta, batia na cabecinha de cabeceira. É como se me puxasse. Então eu acho que estou a ligar as coisas, só que eu, quando acordar, eu tenho mesmo que fazer o meu trabalho, porque não é ver, não é ver, Exato. é de noite. Não, mas Lena, isso eu estava dando um exemplo, tá? De quando a gente encontra uma criança. Agora, outra coisa é, durante a projeção, nós realmente somos levados. Na verdade, Lena, na verdade, você não consegue lembrar tudo que você vê numa projeção, porque a mente bloqueia, e a mente vai mostrar símbolos, e a mente vai mostrar o quê? Cenas que ela conhece. Então, qual a cena que ela conhece? Criança em sofrimento. Então, ela vai trazer para você criança em sofrimento, ok? Pronto, porque a Uhum. mente está condicionada, a mente é controladora. Então, por isso, o Dr. Joe Dispenza explica-nos, vocês têm que desenvolver uma capacidade de interagir com a mente e não deixar mais que a mente nos controle a nós. Isso é fundamental, gente, tá? Agora, estava eu a dizer que as pessoas estão fazendo uma grande confusão relativamente a esse colapso ou o apagão, ou seja lá o nome que vocês querem, ou que as pessoas têm dado. Mas, na verdade, quem está contribuindo e colaborando para que realmente a gente consiga desenvolver e passar rapidamente essa transição planetária, gente, somos nós. É isso que a maioria das pessoas não estão entendendo e está pensando que esse trabalho só é feito pela Federação Galáctica e pelos mentores. Não é. Por que que eu acho que nós estamos aqui? Por que que eu acho que nós escolhemos viver aqui, exatamente aqui nessa fase da transição planetária? Para colaborar. Então, o que que os mentores estão esperando? Que cada um sejamos aquele farol de luz em ação. E controlar o pensamento, controlar o sentimento, porque somos nós que estamos fazendo com que possa haver o colapso dessa matriz. Somos nós. E consoante o aumento das pessoas que estão realmente colaborando nessa fase, através de orações, através de sentimentos, através de melhorar realmente a nossa vibração, começar a olhar o próximo com compaixão e começamos a colocar em ação o quê? A unidade. Acho que foi a Malê que falou da unidade. Gente, isso é para ser colocado em prática. Nós somos um. Como é que eu vou explicar isso para vocês? É incrível aqui, ultimamente, nos atendimentos que eu tenho feito, realizado, eu tenho visto coisas assim, Mas, assombrosas. Nair, eu posso acrescentar uma coisa? É que Pode? assim, e está-me a vir uma coisa aqui à cabeça que é o seguinte: o apagão é precisamente o que eu senti. Eu estou a contribuir para isso. Eu acabei por também fazer parte desse apagão, estando a pensar sempre esta coisa negativa e deixar-me levar. O apagão não é que vai 3 dias, o mundo vai apagar e nós temos que contribuir para a luz. E esse, por exemplo, é a lição que eu levo hoje, não Uhum, é? Todos uhum. nós, se tiverem situações como a minha, nós estamos a ter apagões, porque a nossa Exato. frequência baixa e nós deixamos de A nossa fazer o apagão trabalho individual, do... Lena. Exatamente Exatamente. isso. Exato. Essa é a Lena, lição que eu levo hoje e que vou fazer mais trabalho para isso, para fazer parte da luz e engrandecer o uno, porque todos somos um. Mas as pessoas têm muito medo, eu também tenho pessoas que vêm me dizer, o apagão,
Epá, o apagão Não, todos não, nós não, temos que ser gente, luz, olha. mas no fundo eu não estava a aplicar isso. Gente, olha, deixa eu dizer-lhe outra coisa eh, que eles estão aqui pedindo para falar. Esse apagão, na verdade, não vai acontecer da forma como era preconizado, que era chamado tal o grande evento, que já há 12 anos ou há 20 anos vem falando do grande evento, né? Nós agora estamos exatamente no núcleo desse evento. E esse evento não vai mais ser dessa forma. Por quê? Os mentores estão todos satisfeitos, Cristo está satisfeitíssimo, por quê? A população está começando a entender que temos que fazer, temos que dar a mão entre todos e começar a orar. E começar a olhar o outro com carinho, com compaixão, sem diferenças, sem racismo, sem ideologias, sem crenças, sem religião, gente. E há muito que está sendo colaborado e contribuído para que nós possamos ter esta nova mentalidade. Ok? Então isso é estar uno, estarmos plenos e coligados com o nosso eu superior. Então, esta vibração fez com que este apagão já não vai mais ser desta maneira. O que vai acontecer é apenas uma quebra tecnológica. Por quê? Tal como eu tinha dito no dia 18 de dezembro, é preciso fazer uma limpeza da carga negativa que está dentro da internet. Então, a internet vai ser toda desconstruída. E depois vão colocar uma nova rede limpa, pura e clarificada, tá? Então, por isso, vocês realmente se preparem para, como não vamos ter internet por algum tempo, não vai demorar muito, como estava sendo preconizado. Então, naturalmente, que os bancos, os telefones, etc., vai deixar de funcionar durante algum tempo. Pronto. Mas não é para se assustar, não é para ter medo. Ninguém vai morrer por causa disso. Não, pelo contrário. É apenas para purificar toda essa parte da internet. Para Naí, ô Naí, a Silvia quer falar e dá uma olhadinha no chat nos 4 últimos comentários, por favor. Silvia, quer falar então? Olha, Deixa eu ver é aqui. rápido porque ainda há pouco tempo tínhamos estado a falar, por causa dessa publicação que falaste, a explicar exatamente isso, e falava lá na questão de nós guardarmos alguns Silvia, estou a te alimentos. ouvir mal, Silvia. Estou a ouvi-la mal. É aqui por Ah, causa do sim. microfone. Relativamente àquela publicação que partilhaste, e até falava de nós fazermos uma pequena reserva de alimentação, até com a Adriana nós tínhamos estado a falar exatamente disso, que eu disse assim, não me faz sentido. Mas eu fui ao supermercado, olha, foi mesmo assim, eu fui ao supermercado, olhava para as prateleiras e só pensava assim, não é preciso, isto também não é preciso, isto também não é preciso, isto também não é preciso. Ainda fiz menos compras do que aquelas que eu costumo fazer habitualmente. Porque a sensação não é preciso, efetivamente não é preciso. Eu assim, pá, isto é muito estranho, porque a sensação de passividade é tanta que eu sinto, e eu acho que acredito que é por causa dessa compreensão. E assim, não, mas isto não é preciso, isto também não é preciso, isto não faz sentido, isto aqui também não faz sentido, e virei as costas e vim-me embora. Olha, fica na mesma. Pronto, é É rápido. isso? Não, fantástico. Bem, eu já tenho a minha reserva de água para 3 dias, coisas mínimas. Eu não preciso, não Olha, preciso. a água foi o que eu trouxe água. Pronto. Exatamente. Água e pouco mais, pronto. É, E não é para ficar esvaziando as prateleiras, nem com papel higiênico, essas coisas todas. Eu simplesmente armazenei aqui para algum período, mas nada, pronto. Mas não é para ficar assim. Ah, deixa-me ver aqui. Aprendi que a Ana Cristina Gomes diz, aprendi que os pensamentos repetitivos são manifestações do nosso ego-mente. Corretíssimo. A intuição é um pensamento único, com leveza e agrada o nosso coração. Certíssimo. Então é assim, Ana Cristina Gomes, obrigada pela sua declaração aqui. Temos que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos repetitivos, automáticos, os automatizados.
tá, gente? Porque quando a gente faz esses pensamentos repetitivos automáticos que não são de boas vibrações, nós estamos deixando realmente lá, mais uma vez lá está. Hoje eu vou bater muito nessa tecla da mente, é deixar a mente nos invadir, e não. Nós devemos estar sempre no presente e no momento, no aqui e no agora. Então, quando a gente faz aquilo que a Márcia falou, de vez em quando vamos lembrar de que somos luz em ação, somos amor em ação, somos, sabes, nós somos a operação crística neste momento. Quando eu formulo esse tipo de mantra ou desse pensamento, eu até pedi ao Luiz Miguel que escrevesse lá no nosso, no grupo, de meditação. Obrigada, Miguel, tá? O Luiz Miguel. Nós estamos saindo do condicionalismo mental e da nossa atitude automatizada. A mente só sabe fazer as coisas automatizadas, gente. Tá? Um dos exemplos que o Dr. Joy Dispenza dá é na condução do carro. Eu, quando entro no carro, eu paro e penso, não, não vou ser automática. Deixa eu ver como é que eu faço. Às vezes me dá um branco, porque, peraí, o que que eu não fiz? O que que eu fiz? Aí eu falei, não, pronto. Mas hoje eu vou mudar a minha rota. Lembra? Vamos mudar a rota, vamos mudar a cor da roupa, vamos mudar a forma de vestir, vamos lavar os dentes com outra mão, vamos andar para trás. Vocês podem ir numa praia, num jardim e caminhar para trás ou fazer tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Sabe, vai dar um vibe aqui, uma pane na nossa mente. Mas é exatamente isso, é o propósito, tá? Ok? Ai, deixa eu ver o que que eu tinha aqui. Olha, gente, eu estava falando que relativamente à situação familiar. Eu recebi aqui informações de vários casais de que eles não estão satisfeitos com o comportamento do outro ou da outra. Porque não acompanha, porque não acredita, porque não deixa atuar, porque isso, porque aquilo. Gente, o que nós temos que fazer é, em primeiro lugar, como eu disse, respeitar o livre-arbítrio, mesmo, tá? Eu tenho um irmão que o meu irmão, ele é, como é que chama? É pastor, é aquela entidade máxima lá de uma igreja evangélica, que nem eu sei o nome. Não me respeita a mim, mas eu respeito a ele. Pronto, não importa. E então, o que que a gente tem que fazer? Envolver o nosso coração com muita luz, muito amor e enviar essas pessoas. Enviar o nosso companheiro ou a nossa companheira, filhos. Então, essa parte do Ho Oponopono que eu queria ter dito hoje para vocês, que eu vou falar agora rapidamente, pelo menos essa parte. Também recebi hoje vários depoimentos. Ah, eu estou com problema disso, com essa outra família, com meu primo, com meu tio. Não importa. Fazer Ho Oponopono ou sermos luz em ação agora aqui para nós realmente quebrar essa matriz de controle, não é só o trabalho de visualização, é isso que também está incompleto. Tudo que se ensinava antigamente era, fecha os olhos e imagina e visualiza uma luz. Neste momento, o que que nós temos que fazer é fechar os olhos, de fato imaginar a luz que vocês quiserem, a cor que vocês quiserem, mas saindo do nosso chakra cardíaco, e essa luz, essa cor, ela tem que se materializar. Vocês têm que sentir verdadeiramente essa luz saindo do coração. E quando é que vocês vão sentir? Vocês vão vibrar o chakra cardíaco de tal ordem que você diz: eu sou amor e ação, eu sou amor, amor, amor. Eu estou sentindo neste momento o amor a sair do meu coração. E quando eu verbalizo isso, eu estou sentindo, eu estou sendo esse amor em ação. Vocês já não estão só no foco do ver a luz cor-de-rosa ou branca, não importa a cor que seja. Vocês estão conectando o chakra cardíaco com o chakra coronário. Por quê? Vocês estão a pensar, vocês estão a usar o chakra coronário. Ao pensar e ao fazer com que o coração também reaja a essa frequência ou essa vibração, vocês estão pedindo para que o chakra cardíaco emane esse amor.
Então, quando nós juntamos as duas coisas, nós estamos juntando, portanto, a frequência elétrica com a frequência magnética. E se vocês conseguirem materializar esse amor, pode imaginar realmente uma coisa muito poderosa, uma matéria saindo, um amor materializado saindo do coração. E aí é isso que vocês vão ter que enviar para o outro, para a esposa, para o marido, para filhos, mas não ficar queixando. Ah, eu não consigo fazer nada porque o meu marido já não me deixa fazer. Gente, isso é vibrar baixo. Quando eu estou fazendo a queixa de alguém, eu estou vibrando baixo. Eu estou alimentando os trevosos. É isso que eles querem. Então, eles vão atacar quem? Numa família, eles vão atacar o elo mais fraco, para poder gerar realmente o alimento que eles necessitam. Eles precisam desse alimento. Feliz é daqueles que realmente, sabe, que conseguem mesmo driblar essa situação com um entendimento maior. E é isso que eu quero fazer hoje para vocês aqui, tá? É, também não é importante, por exemplo, as pessoas estão perguntando: ah, mas eu não sei quem é o meu mentor para eu poder rezar e pedir para ele. Gente, não é para o mentor que a gente vai pedir. Somos nós que temos que atuar, nós. O mentor é que pede para nós, não somos nós que pedimos ao mentor. Agora imagina, o Klein diz assim: não, nós precisamos de vocês aí na Terra, porque eles não conseguem vir aqui, eles não conseguem estar aqui se materializando. Então, nós somos o canal deles. Por isso, a maioria de vocês hoje em dia, quando vocês dizem assim, eu sinto como se eu estivesse 60%, 80%, 90% em canalização. É verdade, é verdade. Quanto mais alto vocês estiverem a vibrar no amor e na luz, mais eles conseguem se conectar, tá, conosco, e mais eles nos utilizam como canal, como o frequenciamento deles. Percebem agora? O querer saber quem é o mentor é apenas um ego. O que eu tenho dito agora nos atendimentos, porque eu tenho visto muito, é a troca dos mentores. Então, eu não falo quem é que vai ser o próximo. Eu sei quem é o atual, mas se vai haver troca, eu não vou falar. Não, eu nem tenho autorização, na maioria das vezes, em falar. Aliás, eu falo quando eu tenho autorização, tá? Ok? Mas, portanto, não faz sentido. Se eles precisam de nós, então somos nós quem temos que atuar. Certo? Aí, Diga, Adri. a Silvia. Silvia, diga. Ai, é rápido. Relativamente a essa canalização, eu cheguei a falar contigo que eu, para mim, considerava só estar a canalizar, que eu falo normal como estou a falar agora, não é? Não Uhum, acontece de forma diferente. Era se eu sentisse alguma sensação no corpo, mas eu não é neste momento preciso. não. Eu neste momento eu consigo perceber por aquilo que eu estou a dizer, Exato, mas eu exato. já nem estou à espera de estar de validar Uhum, se eu não tiver uma sensação associada, ou seja, sim, eu percebo da forma como estou a falar, o que é que estou a dizer, completamente consciente, é assim, eu estou a falar como estou a falar agora, para mim é normal. exatamente. Aliás, por isso é que me fazia confusão, assim, então, mas isto como é que isto é assim que funciona? Isto é assim que funciona. Ah, Silvia, Mas obrigada. sem qualquer tipo de associação de sensação do que é direto mesmo. Por isso é que eu É digo, é direto, direto. é É direto direto. mesmo. E cada vez mais é direto, tá? Cada vez mais. Então, vocês nem imaginam realmente o quão eles estão super felizes da forma como vocês estão conseguindo se extrapolar, abrir, tá? Para que eles possam realmente manifestar através da nossa consciência, quando a gente afasta um pouco a nossa mente e deixamos eles atuar, é fantástico. Por isso, Marisete, eu sei que você está aqui a ouvir. Quando a gente está conectada com coisas assim tristes, o que que acontece com os nossos mentores? Se afastam, nem conseguem chegar perto da gente. Não dá. A frequência é outra, é baixa. Percebem, gente? Tá? Então, por isso, faça aquele treino que a Márcia falou. Isto é meu ou não é meu? Tá? Isso é fantástico. E essa pergunta é fantástica, tá, Márcia? Ana Cristina Gomes, diga.
Desculpa atrapalhar aí, Nair, rapidinho. Eu Não queria atrapalha. aproveitar, porque tudo que eu vou falar, acho que combina com tudo que vocês estão falando, apesar de eu ter chegado atrasada. E eu vou continuar chegando atrasada por causa da Eu escola, tá? sei, não faz mal. É, Não se justifique. e quando eu tô com a telinha apagada, vocês me perdoem, mas eu tô me alimentando também. Eu sei. Aí a hora Uhum. que eu acabo, eu abro aqui. Então, eu ia conversar que eu fiz a primeira palestra para os meus alunos, para quem não sabe, Parabéns! né? É, mas que olha para você ver como a gente está falando de mentores e tudo mais, né? E eu fui invadida por uma ansiedade e a mente, assim, golpeando, assim, terrivelmente a minha cabeça, né? Exato. Tipo assim, você não é capaz, porque eu trabalho no ambiente acadêmico, então, Sim. para a maioria dos meus colegas, o que é importante é o título de doutorado, PhD, quantos artigos você publicou. Então, assim, eles têm, né, pelo menos demonstram, né? Não tem muita afinidade nem vontade de caminhar por esse mundo. Mas aí os livros estão na biblioteca, os alunos estão usando os Opa, livros, quantos livros você já e colocou na biblioteca, Ana? acho que uns 66 ou 67. Uau, É. fantástico. E aí, A né, senhora já me deu dois livros. Ah, eu fiz a propaganda, né, da palestra, a palestra escolhida, eu fiquei bastante temerosa, mas por quê? Ó, hum. vou dar o exemplo. O meu ego deu uma exacerbada, eu fiquei com aquele medo do julgamento. Aí a Lilian Patrícia, que é uma astróloga, falou assim: o seu Urano está na área da comunicação e você tem que aprender a não prestar atenção nos julgamentos dos outros. Nossa, aí fez um Exato. clique. E a Silvia também, no outro grupinho que a gente faz parte, falou assim: não, Ana, eu também estou dando a palestra, estou não sei o que lá. E a Silvia, com aquela leveza, eu falei assim: e olha a ação dos mentores. 2 semanas antes, e eu estou enrolando, porque a palestra está pronta e nada de eu me ajeitar, né? Aí, uma semana veio um aluno e falou assim: professora, só não ia dar uma palestra pra gente? Estou esperando. Aí, na hora, eu falei assim: tá vendo, ó? Tudo bem que eu senti que eu falei assim, recado do mestre Moria, né? Vai que nós estamos Exato. Ele esperando. está Tá aqui me agora, olha. cutucando. Aham. Eu falei, ele tá me cutucando. Depois teve o reforço da Lília, Patrícia, o reforço da Silvia, aqui, Todos, nossa todos. colega, né? Aham. Aí eu falei assim, sabe uma coisa? Aí eu falei no grupo, falei assim, já marquei. O momento pronta nunca vai chegar, mas eu falei, vou marcar e vai tudo acontecer. Aí eu imaginei assim que a gente tem 360 adolescentes, né? Alunos. Aí eu falei, nossa, vai estar lotado, tal, não sei o quê. O ego, né? Aí eu Uhum. acordei naquele dia, eu falei assim, só vai aparecer os que precisam assistir a Está palestra, presente para ouvir, exato. estar presentes para ouvir, ou porque estão preparados, ou porque precisam, ou porque, Ou porque precisa. olha, Aham. exatamente. Eu sei que, resumindo, teve um monte de outras atividades no mesmo horário. Bom, eu falei, tudo bem. Apareceram 13 alunos. 13 alunos. Aí eu fiz a palestra do mesmo jeito. Tudo que eu tinha digitado, marcado, feito um texto, não foi nada daquele jeito, saiu de outro jeito, que eu acabo mudando, mas Analisado. eu já, é, Analisado. eu imaginei mesmo. E aí a coisa transcorreu, deu tudo certo, e no final, dos 13, 4 alunos vieram conversar comigo. E assim, coisas assim inimagináveis. Aí só vou relatar de uma menininha que tem os seus 17 anos. Ela simplesmente, a conversa que eu tive com ela é a conversa que a gente tem aqui, para mais ainda, de viagem astral. Aí ela falou: não, professora, eu já li o livro. Ela já está lendo os livros. Fantástico. Bloqueou. Palestra, perdão, a É, palestra foi poder, como é que é o título que eu dei? Eu falei assim, o campo quântico e o seu poder pessoal, e o poder pessoal. Desculpa, cortou a conexão. Então foi assim, Ana está congelada, nossa, Ana. Está Deus, congelando um pouco aí. mas eu sofri um. Oi? Congelou um Me pouco. perdoe. Então, Quando você disse que ela começou a ler o livro e depois? é,
ela leu esse livro, ela falou assim que quando ela está muito ansiosa, ela vai em meditação para o cantinho dela, que tem tudo a ver com uma meditação que a Adriana passou para a gente também. Você vê, Sim, uma menina de 17 anos. Então, é uma alma velha, né? Que já vem completamente. preparada, Uhum. completamente reciclada. E ela falou, professora, adorei a palestra, não sei o quê. E, nossa, olha, nós conversamos muito. E ela tinha dúvidas se era sonho, se era viagem astral, e graças a Deus eu consegui, né? Eu não estava sozinha, com certeza, né? Me orientá-la e tal. Então, foi muito bom. E agora a próxima palestra vai ser sobre linguagem do corpo. Eu acho que o adolescente sente muito essa necessidade da questão das emoções e o corpo. Pelo menos é o que veio na minha mente. Fantástico, fantástico. Não organizei ainda, mas ela vai sair. Vai sair, E aí eu exatamente. queria dizer que, assim, eu também lutei contra o meu próprio ego, que deu uma exacerbada, mas que, mantendo a fé, mesmo que por meio de sofrimento, as orientações foram vindo, eu consegui acalmar o Baixar. ego, consegui fazer realizar, né? E depois que você se permite, a satisfação é muito grande, a alegria é muito grande. Não, é Porque, fantástico. e assim, não importa, não foram 360, foram 13, mas eram os que precisavam estar ali. Então eu já fiquei muito contente mesmo, muito feliz. Não, você E está o projeto plantando continua. e vai continuar. E sabe que é isso? Eles estão aqui falando, você está plantando a sementinha e essas três que estiveram vai duplicar, depois vai triplicar e vai potencializar. Portanto, tranquila. E foi necessário esses elementos, o 13 para você realmente começar a integrar isto e a permitir que os mentores também pudessem realmente te ajudar, porque você deu essa permissão, então eles te realmente abaixaram o teu nível, pronto, do ego, como você estava chamando, para poder realmente trazer essa informação toda. E eles disseram o seguinte: olha, não sei se com o que eu vou falar. Você já tem 56 palestras prontas do outro lado. Uau! Então não vou aposentar daqui 3 anos, o negócio vai longe. Portanto, começa a marcar então o Maravilhoso. título das palestras e Não, vai não contando. sei, eles precisam dar uma ajuda. Eu falo até pro Luiz Sérgio, né? Quem não sabe, o Luiz Sérgio é um jovem que faleceu e canaliza vários livros. Eu falo assim, Exato. Luiz Sérgio, você tem que se preparar para fazer as palestras aí dos seus livros, da sua equipe aí. Exatamente. Nossa, que Olha, maravilha. Isso é uma mensagem que eu agradeço muito, porque isso dá mais força ainda, mais ânimo e exato. a certeza de que, né, porque assim, a todo momento nosso ego, né, e você tem que ficar, É. E, tá, portanto, é cortando. assim, tente fazer a palestra com mais assiduidade, mais frequência, para que Sim, esses jovens que vai recebendo essas novas frequências através da sua palestra não quebre e você continue sim, sustentando e alimentando cada um desses jovens, tá? E ok, depois mais, e veja com a diretoria se é possível abrir as palestras para alguém fora da escola no âmbito familiar, no âmbito de amigos, e vai começando realmente a extrapolar isto. Tá bem, Ana? ok, Tá? combinado. Veja lá essa Vou pedir possibilidade. orientação para ver para Isso. pedir para os mentores me darem orientação do Eles já tempo de estão uma contigo, palestra para eles já outra. estão contigo, eles estão falando, e por isso que eu estou sendo aqui o porta-voz deles neste momento aqui para você, tá? cinquenta Tá, e ok. seis, olha só. Não, maravilhoso, maravilhoso. Muito feliz Márcia, mesmo. diga, mas... Gratidão, tio. Obrigada. Aham. Marcinha, diga. Aí, me veio uma intuição de te perguntar isso, que parece que você tem aí alguma coisa para me dizer. O que acontece? Eu estou num processo de aprofundamento de estudo muito grande. E Uhum. nesse processo que eu comecei, inclusive a minha mentora, minha formadora, ela falou: não, você já tem que atender, já tem que fazer isso. E algo em mim sente uma necessidade muito grande de aprofundamento. Então, eu tenho pedido muito para os meus mentores, toda vez que eu sento para estudar, eu me intenciono e peço essa canalização. Como eu venho de um processo muito mental, de um ritmo muito mental, Sim, sim. esses questionamentos do ego, do que é uma canalização, igual a Ana falou agora, Uhum. que alguém disse que achava que a canalização tinha estar ligada a alguma sensação física e depois está percebendo que não. Eu queria que você falasse
um pouco disso que acho que tem alguma coisa aí querendo me dizer que eu ou estou canalizando ou não, ou como saber como eu canalizo, entende? Não é só você canalizar, é todos aqui em relação à canalização. Em primeiro lugar, eu tenho que desmistificar porque não existem duas mediunidades iguais, tá? Neste momento. É como a impressão digital. Cada um vai sentir a sua maneira e se sentir. Mas o que que acontece? Era um outro tema que eu ia trazer aqui para vocês hoje, que com todas essas eclipses e com essa massa coronária solar que está chegando ao planeta Terra, que está afetando completamente as frequências da ressonância Schumann no planeta Terra. Estamos todos recebendo, então, novos códigos nas nossas células, tá? E por isso o corpo está a se ressentir. E há pessoas que não sentem nada, pessoas que sentem muito, há pessoas que, pronto, parece que ficam drogadas também, é normal, tá, gente? E então, tem de tudo. E há pessoas que começam a rir sozinhas e não para, deve ser hilariante também, né, Silvia? Bom, resumindo, então, os processos de canalização são diferentes para todas as pessoas. No seu caso, eles estão dizendo o seguinte, que a primeira frase que eles estão me falando é: a perfeição é inimiga da produção. Já sabe, ok? Isso é para todos. Porque a gente tem uma mania de querer fazer o melhor, né, Ana Cristina? Fazer o melhor e com medo do julgamento, do ego e do que os outros vão pensar. Gente, não tem nada disso. Isso tem que ser deixado de lado. Por quê? Quando vocês entram nesse processo, sabe que é o mesmo que vocês estiveram a falar assim para o nosso mentor. Olha, eu não confio nos mentores. Caramba, se nós vamos ser os canais, se nós vamos recepcionar as informações, se vamos deixar que eles realmente nos utilizem para passar as informações, percebem? Então, nós temos que despir completamente do ego, da perfeição, do controle, de tudo, de tudo. Inclusive deixar de ser mesmo mental. Mas eu era super, super, super mental, tá? Uma programadora de informática que faz a programação em 8 linguagens, em hexadecimal diretamente em linguagem de máquina no computador. Imagina quanto eu era mental, né? Ok? Bom, então, deixem fluir. A mensagem deles hoje para todos vocês é: deixem fluir. Sejam quem vocês são. Sejam realmente essa luz em ação. Agora, uma outra informação que eles estão aqui me dar é: sempre que alguma coisa acontece convosco ou com a família, seja lá com quem for, que portanto, é uma reação instantânea em que vocês quando alguém vem pedir alguma coisa, vocês reagem como dizendo, não consigo, não posso, não quero, não me agrada fazer isso, ou etc. Essas reações todas, tá? Vocês não estão permitindo ancorar as frequências mais profundas dentro do vosso ser. Lembre-se disto. Lembre-se disso. A reação é apenas uma resposta do condicionalismo mental. Sempre. A reatividade é um condicionalismo mental. Nós temos que aprender a calar, sempre calar, e falar no momento oportuno, quando nós estivermos calmos e tranquilos, tá? Nós temos que, e ao fazermos isso, o que que acontece? Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor para vocês. Quando nós estamos reagindo a uma situação, nós estamos nos conectando com a massa crística planetária. A massa crística, tá? Ela é reativa. Então, eu não quero me acoplar a essa massa crítica. Então, nós temos que calar, deixar a pessoa falar, porque muita gente não deixa os outros falar, tá? Ela quer falar e o outro quer falar, e ela quer voltar a retrucar, e assim acaba por elevar a voz, porque a alma começa a gritar, a alma quer ser ouvida, e aí entra o ego, ok? Então,
Reflitam nessa atitude, cada um de vocês, tá? Cada um de vocês. E então, o que os mentores pedem aqui é ancorar as melhores frequências, tá? As frequências mais elevadas, para que a gente possa, então, fazer o que, gente? Destruir a matriz de controle. Somos nós que viemos destruir a matriz de controle. Isso é que eu preciso que vocês tenham isso em mente. Por isso, nós estamos aqui criando essa família de luz para fazer vocês perceberem ah, o contrato da alma que vocês fizeram antes de realmente virem aqui para o planeta, tá? Portanto, nós estamos ajudando os sementes estelares, nós estamos ajudando a Federação Intergaláctica, nós estamos ajudando também a todos os outros mentores de luz que estão aqui e que precisam da nossa assistência. Silvia, diga. Uhum. Olha, vou pegar pela última coisa, por aquilo que falaste agora, de nós interrompermos as pessoas, porque realmente eu tenho dado conta, e quando eu estou o eu interromper, e eu tenho estado a refletir sobre isso, assim, mas por que raio é que eu estou a interromper a pessoa quando ela está a falar? É como se quando ela está a entrar naquela história dela de vitimização, é para parar ali, que é para lhe dar logo uma perspectiva diferente, e eu Não consigo vale a sacar a pena, pessoa, Silvia. e eu Não, não vale consigo. a pena. Não, mas a pessoa sai. A Hum, pessoa sai. não é isso que eu quis dizer. Quando as pessoas entram em vitimização, deixa eu falar até o fim. Ah, é? Deixa eu falar até o fim. Porque ela Pronto. não vai te ouvir. Enquanto ela está fazendo Até aquilo. agora tenho ouvido. Pronto. Fantástico, então. Então é fantástico, porque a tua luz está tão poderosa que você consegue neutralizá-la, só pode ser, É, ok? Isso é pois, ótimo. porque isso eu noto porque a própria expressão da pessoa muda, porque ela fica atenta e eu tento perceber se Ok. a pessoa está realmente a perceber aquilo que eu estou Pronto, a então, dizer. melhor do que ninguém, Pronto, você poderá avaliar. mas essa dica agora é boa, ok? Se eu vir que está, vou ter isso mais em atenção, porque realmente eu tenho sentido que me sinto a chamar a atenção para isso. Pronto, mas está tudo Uhum. certo. Sim, sim. Ah, outra coisa, e para um beijinho grande à Ana Cristina, realmente fantástico, maravilhoso. Amei, amei, amei. Olha, Aham. só para partilhar rápido também, eu amanhã tenho uma aula aberta marcada, mas que não foi divulgada. Inclusive, eu nem sequer não sabia que sala é que aquela ia ser dada. E eu pensei assim, para mim pode ser uma sala qualquer. Pode ser uma sala qualquer, eu quando lá chegar logo vejo onde é que ela vai ser dada. Mas ela não foi divulgada. E eu pensei assim, também se não for para ser, é porque não deve ser para amanhã, mas também amanhã, quando lá chegar, logo vejo se sempre vou dar a aula ou não. E é a fluidez, não é? Com que o pensamento vem como se de dúvida, mas naquele segundo seguinte, não, está tudo certo, então se não for, não é. As pessoas que lá tiverem, as que vão estar, não me interessa. E é interessante que a pessoa que está a organizar isso ela, a tendência era ela arranjar uma sala maior. E eu só dizia assim: então, mas se for na minha sala, está bem. Se nós não precisarmos de ir para uma sala maior, também não é preciso. E ela assim: não, agora vamos para o salão nobre. Eu assim: para o salão nobre, isso não vai arranjar confusão com ninguém. Mas pronto, mas é assim, ela nem sequer foi, porque normalmente ela divulga num e-mail, manda uma mensagem para a comunidade académica para divulgar. E eu assim, ela não mandou. Se calhar não vai haver aula. Bem, logo se vê. Amanhã de manhã eu depois mando mensagem a dizer que sempre houve aula ou não. Logo vejo. Mas é esta descontração. Amei, Ana Cristina. Maravilhoso. Olha, amei, amei. Obrigada. Que seja exemplo para todas as pessoas aqui, que já é, tá, Ana? Ok? Leonel, diga-nos rapidamente, por favor. Isto tem a ver portanto, com a capacidade de canalização e as vibrações que cada um tem. Eu às vezes sinto dificuldade na forma como eu expresso, será o mentor, será a energia que está, portanto, que quer através de mim fazer alguma coisa. Porque eu tanto começo de manhã vontade de fazer versos, outras vezes eu tenho vontade de fazer mandalas, e outras vezes parece que tenho vontade de verbalizar. Aham. E às vezes eu fico na dúvida, mas eu sou um canal ou não sou?
Leonilde, esse canal, nós temos, gente, vocês nem imaginam a quantidade de mentores que estão à nossa volta. Não é nenhum, nem dois, nem três, gente. Não é. E ainda mais quando o ser humano vem já com competências e já vem desenvolvido de outras vidas em vários outros temas, matérias e artes, etc. Então, eles querem aproveitar, tá? Esse aprendizado nessa vida. Então, seja poema, seja música, seja, estás a ver, fazer desenhos, mandalas, etc. Então, quando tiver vontade, senta na mesma hora e faça, Leonilde. Que É você isso que eu está faço. porque você está canalizando, tá? Márcia, esqueci de falar que você está em modo canalização, que eles pediram para falar, porque eu não falei, não terminei a frase para ti para falar isso aqui, que é para você saber que você está em modo canalização. Pronto. Mas, Leonildo, é só para também saber que você tem aí dúzias de mentores aí operando contigo e mais, e mais. Eles estão vendo qual seria a sua maior competência e atividade que você vai poder se afinizar para esta sua jornada aqui, tá bem? Por isso, faça de tudo. Para quem quiser treinar melhor ainda as mensagens de canalização, procurem sentar sempre numa mesma hora, dentro das vossas disponibilidades, e caneta e papel, lápis e papel na mão, tá? E esperem vir realmente informações na mente e transcrevam. Quando vocês começarem a trabalhar sempre numa mesma hora, gente, é fabuloso, porque os mentores vão falar assim, pronto, ela já está realmente com vontade de desenvolver ou a psicografia ou a canalização, seja o nome que vocês quiserem dar, porque é tudo a mesma coisa. Vai começar a fluir cada vez mais. Mas o importante é manter a disciplina do horário. Porque vocês mantêm a disciplina, e a partir do momento que os mentores falam assim, olha, esta hora, e não pode atrasar 5 minutos, atenção, é mesmo aquela hora, tá? Quando vocês fizerem sempre a mesma hora, vocês vão ver o poder eletromagnético que isso vai gerar à vossa volta. E o treino com que vocês vão fazer. Por exemplo, a Janete, como ela escreve todos os dias, a forma dela escrever, e ela já não consegue ficar sem estar escrevendo, ela está em modo operantes no aqui e agora, em primeiro lugar. Não para a mente dela para ficar refletindo em coisas do passado, nem ansiedades futuras, não. Então, ela está em modo de meditação pelo fato de estar escrevendo. E, melhor ainda, porque está adquirindo conhecimentos e está reafirmando a presença dela diante da mente dela. Certo, Janete? É isso que está acontecendo contigo. Então, quanto mais você fizer e for escrevendo isso, é importante. Aliás, eu tenho que agradecer a Mila, porque a Mila também partilhou uma coisa que nós já fizemos há muitos anos atrás, né, Mila? Quando eu desenvolvi um grupo, gente, Sim, foi em e 2018, Naí. em que ano foi? 2018 foi o ano que eu engravidei, me ajudou bastante, foi no período da gravidez. E Ah, assim, estar nesse estado realmente de presença no agora fez uma diferença muito grande no momento do parto, que foi natural. Enfim, tudo eu segui tudo direitinho, as meditações diárias, e foi assim, foi um ano assim muito assim que marcou a minha vida até hoje. Demais. foi, Aí eu acabei encontrando o caderno que eu lembro que você, né, conduziu, compre sim. um caderno bonito, né, tentem ali fazer Tá. letras, né? E eu ia e eu sentia realmente aquela Então, presença. agora, Mila, vamos voltar, tá? É, com certeza, com certeza. Oh, tô no despertar agora. Uhum. Não tô aqui, Janete, vão não. exato. Não Janete, a tô em Janete vão. também foi dito, através de uma pessoa que você deveria de fazer uma psicoterapia, né? Recorda-se, Janete? E que você quis fazer foi comigo. Janete, isso que você está fazendo já é a sua terapia, tá? Era só para te dizer isso, tá bem? Continua firme e vai então desenvolvendo vários outros temas e que você vai realmente estar incorporando essa nova frequência em ti através da escrita. E para vocês todos que querem então fazer esse desenvolvimento de canalização, gente,
dentro da mesma hora todos os dias, tá? Se quiserem descansar um fim de semana, um sábado, domingo, estabeleçam desde o início. Olha, eu vou fazer de segunda a sexta dentro deste horário, tá? E se tiver que mudar na outra semana, então tem que falar mesmo em alta voz. Olha, semana que vem vou ter um compromisso, não vai dar, queria estabelecer com vocês um novo horário. Gente, é porque isto é real, tá? A gente Ok? pode fazer, né, Naí? Sim, sim. Pode ser sim, tá, Mila? Ok? Eu nunca tentei, mas eu quero. Mas então comece, que você vai ver a diferença em muito pouco tempo, você vai começar a ver. Agora, por exemplo, falando sobre essa situação que o Mário Jorge colocou, o Tiago, etc. Pronto. Gente, com essa nova frequência que o planeta Terra está recebendo, todos nós estamos em abertura para a evolução da quinta dimensão. Aliás, já vem falando desde o ano passado, o ano 8, né? Que é o ano da expansão realmente da consciência crística, é o ano da expansão da nossa mediunidade e da nossa comunicação multidimensional. Este ano, o ano 9 planetário, é o ano da consolidação desse desenvolvimento. Então, este ano é o ano em que vocês todos, porque eu tenho sentido o crescimento de todos vocês aqui, todos. Então, da Adriana nem se fala, e Adri, você também não escapa, tá? Ok? Ahn, vocês em poucos meses, ou semanas, ou dias, vocês vão notar uma grande diferença, mas é uma enorme diferença no sentir, tá? É, nas frequências que vocês vão realmente estar conectados. O fato, por exemplo, do Mário Jorge falar, eu senti uma presença de madrugada, pronto, e teve medo. Gente, não tenham medo, agradeçam. Não importa quem venha, não importa. Não importa, eu estava aqui cheio de seres das trevas, gente, aqui do meu lado. E então, o que que eu fiz? Até contei para o Tiago, né, Tiago? Falei, olha, Chauê, Shivana, ajuda-me a limpar tudo isso, porque acho que eu não estou tendo muita força, porque eu estava realmente, fisicamente muito condicionada, e ele me ajudou, eles realmente foram impecáveis, mas eu também os agradeci e disse assim, olha, eu sei que vocês estão aqui, estão perdidos, desorientados, vocês vão ser encaminhados para a luz, alguns eu consegui realmente encaminhar, mas outros que eram realmente um pouco mais poderosos, esses, eu falei, Shivana, tire-os daqui, por favor, que forem encaminhados para a luz. Tá? O Shivana tem feito um trabalho espetacular. E então, e isso tudo era para dizer o quê? Que vocês vão ter também o modo de clarividência em abertura, vão realmente começar a ver, não é para ficarem assustados, é para agradecer, porque nós estamos resgatando quem éramos antes de sermos geneticamente manipulados aqui no planeta Terra, tá? Isso que vocês estão vendo hoje, nós somos seres muito condicionados e que foi muito trabalhado e foi muito dilacerado dentro do nosso ADN. E nós tínhamos 12 filamentos do ADN, hoje nós só temos 3, mas já as crianças novas, elas estão vindo com 4 ou 5 filamentos do DNA, tá? Silvia, você pode mandar fazer uma análise cromossômica do seu DNA, que eu acho que você também tem mais já de nascimento, tá, Silvia? Hã? Onde é que se faz isso? Existem laboratórios próprios para isso, para fazer análise cromossômica. Depois É só fazer uma pesquisa, tá? Ok, ok. Silvia? É uma sugestão só. É uma sugestão, pronto. Não me Ah, dês ideias, não me dês ideias. Estou a brincar. bem, tudo bem. Mas para quem quiser, porque eu já vi crianças, os pais pedindo para as crianças, e de fato foi confirmado 4 filamentos no DNA e não 3, tá? Ok? Ok. Mário Jorge, diga. E para seguir a Nair, Marlene. uma das minhas dúvidas é, isto seria uma projeção? Eh, Pode ser, pode ser. e será que aquele ser estava a ajudar-me na projeção ou estaria projetado? Hum, Pode ser várias situações, tá, Mário? Pode ser, pode ser. Primeiro, pode ser uma projeção em que você realmente extrapolou, está fora do seu corpo físico e você realmente viu, viu tudo que estava ali ao seu redor e viu os seres também. Como também pode alguém
ou uma dessas entidades pode ter realmente se ectoplasmado, vamos dizer assim, condensado as energias, utilizou da sua energia para se condensar, para que você ouvisse também. E muito possivelmente, eles estão aqui falar, esse ser veio para te pedir ajuda, tá? Esse ser veio e disse assim, encaminha-me porque eu estou aqui desorientado, nem sei para onde ir. Então, neste momento, o que que vocês devem fazer? Peça ajuda, ah, ao Cristo Cósmico, ao Arcanjo Miguel, ao São Germain, que levem esses seres para a luz, que sejam encaminhados para a luz. E aí, imediatamente, abre um portal de luz, algumas pessoas já conseguem ver isso, e elas são levitadas, são levadas para a luz, tá bem? Ok? Ok. Não é para ter medo, não é para ter medo, tá? Marley, diga, Marley. Então, aconteceu uma coisa muito interessante essa semana, porque Ah, assim, eu também estou na jornada, né? Estou me ah, descobrindo essa parte multidimensional, essa sim. conexão. E eu estava participando de uma constelação familiar online. Aham, E a pessoa me escolheu para representar ela. E aí tinha uma pessoa que estava representando o ego e uma outra pessoa que estava representando a alma. uhum, Foi muito interessante, porque é o que eu estou passando por isso, é escutar a alma e deixar o ego lá caladinho, quietinho, só para viver aqui o que precisa ser vivido através da visão do eu superior, né? uhum, Nesse treinamento. sim. Aí a moça falou assim: agora se conecta com a alma dela, olhe para a alma dela com a pessoa que é o representante. Na hora que eu olhei, eu até tô arrepiando aqui, eu vi a alma dela. Eu vi uma energia branca, de muita luz, e assim, mas eu me emocionei demais, porque eu imagino assim que a alma de todo mundo é assim, é linda, é pura, é É linda, é perfeita. linda, linda. Aham, E pronto, aí pronto, eu chorei, fiquei muito emocionada de ter visto, e a pessoa também estava assistindo, começou a chorar, né? Então foi ah, assim, eu não sentia, nunca tinha percebido isso, né? Conectado com a alma da outra pessoa, foi muito bonito. E outra coisa que também eu achei muito interessante, que assim, eu li no Instagram uma reportagem assim sobre, mas assim, eu li bem meia boca, que às vezes a gente está com tanta informação que você fala, vou ler só um pedaço aqui, mas eu captei a ideia. Era uma reportagem falando que as plantas, as nossas plantas da nossa casa, a gente viaja, e quando a gente viaja, ela sente a nossa presença, a quando, quilômetros de distância. acho que são 2 quilômetros de distância, ela já sente que nós estamos voltando. E Exatamente, elas começam a ficar alegres com a nossa exato, volta. Estou entendendo aqui. Aí exatamente. pronto, li aquilo, falei, nossa, interessante, e tal, né? Aí no mesmo dia eu fui conversar com a minha filha, fui contar para ela, né? Só que quando eu fui contar para ela, parece que eu entrei no estado de presença, que eu vi e eu senti as plantas sorrindo para mim. Aí pronto, chorei, chorei, fiquei muito emocionada, porque, olha, já estou até emocionada de novo. Então, assim, é muito incrível. Olha, eu estou aqui toda arrepiada também com o seu relato. Você está em plena abertura da sua clarividência, tá? Completamente. Porque tudo tem alma, tudo tem vida, tudo tem luz, gente. Tudo, tudo. Até mesmo uma pedra, um computador, um lápis, uma caneta, tudo tem luz. Tudo é vibração, Nossa, foi muito tudo é feito incrível. de átomos. As minhas plantinhas também falam aqui comigo. Eu Nossa, adoro, foi eu amo incrível. elas. Os E a minha, a cristais. minha, a minha filha falava assim, mãe, você tá chorando por quê? Eu falei, mas eu tô emocionada, eu vi elas, eu senti elas sorrindo pra mim. Aham. Eu posso falar uma coisa rapidinho, Pode. Marley, dessa experiência? Eu não vejo a hora de ter essa experiência toda aí. Eu acho que eu vou me emocionar Calma, também. Jerusa, calma, Mas vai chegar eu na hora sei, certa. eu sei. Eu tenho plena consciência disso, que é as coisas no tempo que tem que ser. Mas quando eu escuto, eu fico, gente, eu queria ter essa emoção de perceber essa energia das coisas. Quando você falou, que você viu, essa luz da constelação, seria mais ou menos igual aquele filme da cabana, que quando a personagem de Deus fala, olha, agora olha para Olha, o é mais bonito horizonte. que aquilo, Jerusa, eu Aí posso te falar. aparece um monte de luzes assim, que são as pessoas
do outro plano. Seria Exato. isso? É mais do que isso, Jerusa. É uma É, emoção, em forma de luz, assim, uma coisa É, grandiosa. é. É muito bom, é muito bonito. A alma, bacana. e eu me senti privilegiada de ver a alma de outra pessoa, né? Então, deixa eu falar para vocês o seguinte, não, Marley, isso é fantástico. Eu, quando eu comecei a ver também, eu fiquei extasiada e só queria fazer isso e repetir também, muitas vezes, né? Bom, quando nós estamos fazendo o Ho'oponopono para um alguém, ou para um animal, ou para uma planta, ou seja, para quem for, quando eu digo para vocês que vocês têm que aprender a materializar essa energia, não é só visualizar, é sentir, é materializar. E quando vocês conseguem fazer isso, gente, a vossa áurea chega a crescer até 9 metros. Porque vocês começam a captar a luz, sabe? A luz cósmica, a luz do intraterreno, seja de onde for, do prana. E aí vocês começam a materializar essa luz à vossa volta. E então, realmente, essa luz chega a ficar até muito mais. Você sabe qual era o tamanho da aura de Cristo? Alguém sabe aqui? Ninguém sabe? Olá, Suanita, as boas? 100 quilômetros. Gente, hã? Quanto? Deve ser muito, 11, sei lá, quilômetros, sei lá, alguma coisa 200 assim. quilômetros Aí, do Cristo, do Cristo. Só, é verdade, Márcia, tipo, só para vocês terem uma ideia, Quantos? Eu não escutei. 200 quilômetros. Ou seja, onde ele estiver, ele ilumina, por exemplo, não sei, vocês estão em São Paulo, vai até perto do Rio de Janeiro, já viu o que é isto? É brutal, gente, é brutal. E nós, quando nós estamos a fazer realmente o Ho Oponopono para alguém, nós já estamos a ensaiar, a expandir a nossa luz, já o normal, eu estou falando do normal, tá? O normal é de 9 a 12 metros, o normal. Mas quanto mais vocês treinarem, gente, mais luz vocês vão conseguir colocar, mais luz, tá? Suani, diga. Nair, só Ah, um pouquinho, você ia falar do Ho Oponopono que você vai falar em outra aula, mas que para fazer para o outro, se a gente ia mudar aquelas duas frases que hoje no Quântico eu tenho feito bastante, eu tenho eu feito só com amo-te, aquelas sentido, né? tem que Sentido fazer e sentido, falado exatamente. muito obrigado, eu amo, Exatamente. Eu né? amo-te, muito obrigado. Mas olha, gente, não é no automático, não é ficar Né, repetindo as sim. palavras. Não, Vocês eu têm que sinto no cardíaco, sentir. É, né? Sinto a pessoa no cardíaco, como se eu estivesse falando aquilo e me dá exato. uma paz. Eu faço uma vez só, muitas vezes já resolve. Exatamente, Legal. exatamente. Não, mas é quando vocês estão a sentir esse amor que vocês estão enviando para outra pessoa, vocês entram em outro estado de frequenciamento, gente. É E maravilhoso. É. aí vocês vão perceber que vocês realmente estão curando a si e ao outro. Tá? Ok? Tiago, quando você Lindo. fizer o Ho Oponopono, você vai estar se curando a ti próprio e vai estar curando situações do teu pai. Independentemente do teu pai já estar presente ou não na matéria aqui, que ele está no outro plano. Mas é isso que você tem que fazer, curar tudo, tá? Ok? Percebeu? Uhum. Agora és tu, Sonia. Chegou a tua vez. Boa noite, Nair. Boa noite a todos. Nair, eu queria te contar uma experiência, contar para vocês uma experiência. Eu venho fazendo Ho'oponopono para minha família, né? Que a minha família é muito complicada, né? E aí surgiu um convite esse final de semana, eu fui à casa de uma tia. Uhum. Chegando lá, eu já senti que o ambiente estava todo pesado, a minha prima estava bem ruinzinha. Ui, Sonia, está congelado. E A aí tua ela internet está levantou uma congelada. questão assim, "Ai, congelou? Melhorou agora? Agora voltou. Agora voltou? Então, eu visitei a casa de uma tia minha no final de semana. Eu venho fazendo Ho'oponopono todos os dias. Aí apareceu Kuan Yin, que eu nunca tive nenhuma ligação assim, Uhum. consciente, mas venho fazendo roupa, venho fazendo já como você falou, deixa fluir, né? E o que eu entendi é que era para trocar todas aquelas emoções pesadas por amor e compaixão. Todas aquelas Exatamente. lembranças
de abusos, enfim, eu acho que a Coni entrou aí. Aí, tá, vinha fazendo, aí veio um convite para eu ir à casa dessa tia. Quando eu cheguei lá, eu percebi muita briga, muito conflito, mas a minha prima levantou uma questão muito pesada em relação ao meu pai e à mãe dela. E aquilo me causou uma inquietação. Vim para minha casa e pensei, de manhã eu vou ligar e eu vou querer saber isso exatamente. No desdobramento do sono, veio um rapaz belíssimo, vestido de azul e branco, segurou na minha mão com tanto amor e disse assim: não fique com falácias, pois você abre as portas para os obsessores. Nair, quanto amor, meu cardíaco aqueceu Exatamente. assim. E o planeta continua cheio de nave espacial, cheio, crivado de navezinhas. E eu falei, é um sinal que foi bem claro mesmo. E aí eu te pergunto, já está abrindo isso a minha Comple- consciência superior? Assim, Completamente. Por quê? Quando você disse assim, no dia seguinte eu vou ligar para o meu pai, para sei lá quem, para saber direito essa história, não sei o quê. Gente, não façam isto, não façam isto. Pelo contrário, vocês neutralizem essa situação, qualquer que seja a informação, não vão atrás, não vão tentar saber se é verdade, se é mentira, como é que aconteceu, como é que foi. Não, gente, isso também tem a ver com o nosso ego, sabe? E também, no fundo, também tem ali uma história de vitimização. O quê? O meu pai fez isso? Ah, coitado de mim, eu tenho um pai que fez isso. Estás a perceber? Percebe, Suani? Então, não. E olha, Quanin, a Quani, a Quani sempre esteve contigo, desde outras vidas. Então, ela e todos os seus mentores estão, neste momento, preparando-te para vir, para você fluir de uma forma ainda cada vez maior, tá? E mais, você vai, não sei se você já teve ou não, mas eu já tinha te dito que você faz parte da federação, faz parte realmente dessa frota intergaláctica, tá, Suani? Ok? Por isso, em projeção astral, você vai estar sempre operando com eles, e por isso você tem que ser esta frequência de luz, este amor em ação. Não importa não importa a história que os humanos possam contar do que fez, do que deixou de fazer, isso não vai trazer nenhum alinhamento para nós. Não traz. Pelo contrário, o que nós devemos fazer aqui, gente, é limpar, imbuir-se de amor, tá? E sermos realmente completamente uníssono com o nosso eu superior, tá bem? O que eu ia falar aqui, uma coisa para vocês que era muito importante, deixa eu ver. Uma das mensagens que os mentores estão aqui a pedir é: vamos cada vez mais estar conectados com a frequência da luz e do amor. Por quê? A primeira coisa que eles querem desmantelar, gente, é essas altas tecnologias e controle climáticos. Essas altas tecnologias são eles que estão realmente produzindo esse caos dessas catástrofes que são chamadas de naturais, que não são naturais, né? Nós sabemos. Então, os tsunamis, os maremotos e essas chuvas intensas foram todas produzidas pelas altas tecnologias da equipa que a gente sabe quem são. Então, o que que acontece? Se cada um de nós estivermos nessa frequência correta, nós estamos ajudando a fazer com que essas altas tecnologias vai ficar na mão dos benevolentes, que é isso que eles estão desejosos e estão pedindo a nossa ajuda, tá? Isso é muito, muito, muito importante. E mais, com essa limpeza planetária, vamos trazer para o planeta Terra as altíssimas tecnologias que os arcturianos já têm desenvolvido para fazer as curas das doenças de uma forma muito evoluída aqui no planeta Terra. Eles estão aguardando, já está tudo pronto para trazer aqui. E não só a produção de alimentos corretos
Gente, vai haver uma mudança enorme em 20 anos aqui no planeta Terra, mesmo. Então, é por isso que cada um de nós temos que mudar essa frequência e vocês têm que levar essa informação também para vossos amigos, familiares, para todos, como a Mineia já está fazendo, já está atendendo, como várias outras pessoas já estão fazendo, a Ana Cristina Gomes já está realmente dando as palestras. Gente, vocês têm que levar isto, sabe? Vocês têm que ser como cogumelos, brotar em tudo quanto é sítio, ampliar essa nossa ação que nós estamos a fazer aqui. Certo, Helena? A Helena está sorrindo aí. Mas é isso. E eu tinha mais outra coisa para falar para vocês, que é... Ah, ok. Cada um de vocês pode reescrever a nova história. Não fiquem presos naquela situação de, eu vim para cumprir esse karma e vai ser sempre assim, ou eu não vou conseguir. Não, gente, pelo contrário. Mudem tudo. Reescrevam nova história. Peçam o implante neutro que o Cryon trouxe aqui para nós. Liberte-se de tudo isso. Peça aos andromedanos, eles é que trabalham com os karmas. Eles anulam os karmas. Percebe? Silvio, você já anulou muito do seu karma, por isso que você está aí toda leve, tranquila, suave. Estás a perceber? Porque você já fez isso na outra vida, entende? Tem que ligar o micro. Uhum. Mas também tenho estado, agora já liberei um bocadinho, mas nos últimos meses tenho estado focada também nessa. Aliás, nos últimos meses, não, já há algum tempo para cá que eu tenho estado focada exatamente para limpar e a considerar, e agora parece que cheguei ao ponto de deixa lá isso um bocado de lado que já chega. Tipo, do género, pá, já chega, já chega. Eu acho que. Vem daí essa leveza e vem daí essa compreensão toda, assim, vem. Olha, a frase que os mentores estão aqui a falar é que a matriz de controle está nitidamente, neste momento, a se desmoronar, gente. Que alegria ouvir isto. A sério, a sério. E com a frequência com que vocês vão começar a vibrar ainda mais a partir de hoje, foi por isso que eu tive que trazer essa informação. Ainda estou a meio dessa informação, a gente vai continuar ainda na outra semana com o Ho Oponopono, porque eles querem realmente que vocês tomem uma consciência, que vocês vinquem essa consciência na vossa alma, que fiquem mesmo vincadas, ok? Isso é fundamental, tá? Reúnam-se em meditações, façam sozinho ou façam em grupo, trabalhem em equipa, mas façam, tá? Façam mesmo. Tudo aquilo que vocês puderem fazer, tá bom? Ok? Nair, a Catarina que fala. Diga, Catarina. Nair, eu não tenho a certeza, eu suponho que estou a trabalhar no astral, mas não me lembro de nada. Eu disse, todos estamos a trabalhar, Catarina. Todos, todos, Eu todos. sei, Sem mas não me exceção. lembro de nada. Não é Agora, a minha preciso. questão é que eu É. peço imenso Hum, que me deem lembranças, que me orientem ok, numa nova direção sim. e a coisa não chega. Então, deixa eu dar A aqui a coisa não está a palavrinha. chegar e eu peço. Catarina, deixa então só dizer-lhe uma coisa, que eles já tinham pedido para eu falar aqui, não falei antes, mas agora que você veio lembrar isso, é ótimo. Durante os atendimentos, eu falo para as pessoas, olha, orem antes de deitar, peçam para vocês poderem lembrar as projeções que vocês fazem, porque todos fazemos, todos, sem exceção, tá? Agora, o que eles estão pedindo para perguntar é: qual é o vosso objetivo em pedir para recordar? Quando for da intenção mais pura, honesta, de trabalho para ajudar o próximo, vocês vão recordar. Quando está aí no meio misturado o ego, tá? Que muita gente tem, eu já tive, ok? Eu também quis saber, na altura, o que eu fazia na profissão. Eu estava alimentando o meu ego, gente. Então aí não acontece nada. Mas eu peço desculpa. O que eu tenho pedido é a orientação, porque uma coisa é eu ir trabalhar para o astral à noite, e outra coisa é a orientação na minha vida diária,
Eu sei que vou falando com as pessoas, todas as pessoas que chegam ao pé de mim, eu tento ajudar naquilo que posso e que sei, porque também não fiz nenhum curso de terapias. E o que eu peço é, digam-me, deem-me uma ferramenta para levem-me para estudo. Eu peço, faço esses pedidos todos. Levem-me para estudo esta noite. Orientem-me. As poucas coisas que me aconteceram, que eu sei que me ouviram, foi uma noite que eu disse: vocês são capazes de me explicar para onde é que eu vou antes de entrar na cama? Fiz mesmo assim uma coisa. Vocês são capazes de me explicar para onde é que eu vou de noite? E no dia a seguir eu acordei a cantar, a dizer uma oração da Fraternidade Branca, que eu Uhum. não sei de cor, e eu disse, mas eu não sei esta oração de cor, para que é que eu estou para aqui a papaguear isto? Portanto, eu acho que foi uma resposta qualquer que eu tive ali. Foi, exatamente. E houve outra noite que eu também pedi, já não sei o quê, mas assim uma coisa do género, e o que me aconteceu foi que saltei da cama, foi nitidamente, eu entrei no corpo, e quando entrei no corpo, saltei, fiquei em pé ao lado da cama a cantar uma música quanta luz neste ambiente. E comecei-me a Ah, rir às gargalhadas, sim. porque foi mesmo uma coisa caricata, porque fiquei em pé. É Aham. tudo o que me aconteceu agora. Eu peço para, orientem-me, é para fazer um curso de terapias para ajudar os outros. É o quê? Mas o quê? É que eu ainda não Catarina, tive nenhum Catarina, dizer assim, vou fazer um curso de tarô, vou fazer um curso disto, ou vou fazer um curso daquilo. Ainda não tive um chamado, como se costuma dizer, mas você vai forte. receber agora, Catarina, posso? Posso? Ah, Então é assim, a primeira coisa que você vai fazer agora é, pronto, para aprender a dominar a sua mente, a Adriana vai te passar para si o livro do Dr. Joe Dispenza, o audiobook, para você começar a ouvir, começa por aí o estudo, tá? E na medida que você for percebendo e entendendo a trabalhar com a parte da ciência quântica, a tua mente vai se abrindo para outros patamares e você vai receber novas instruções diretamente dos seus mentores, tá? Diretamente. Portanto, tudo vai acontecer na sua hora certa, no momento certo, portanto, comece por aí, tá bem, eu tenho Catarina? um livro que eu ainda não li todo, nem, quer dizer, folhei do Joe Dispenza, que é o O Como novo se tornar um sobre-humano. e é esse. É? Tenho esse Exatamente livro. esse. É esse, exatamente esse. É exatamente esse livro que eu estudei 9 vezes, só para ter uma ideia, tá, Ok, Catarina? é que é bem grandinho. Não importa, não importa. Tá vendo? Olha, olha a crença limitante. Ó, ó, Catarina, não importa. Afinal, ela Deixa já ser tem, ela grande. comprou e não sabia. Hã? Afinal, ela já tem, já comprou e não Eu sabia. já tenho este Olha, livro para aí há 2 anos ou 3. mas a ver, Silvia, os mentores já estavam mostrando para ela o caminho. Ela é que estava E é ainda, isso, que ela pronto, ainda não tinha percebido que era desatenta. aquilo, ainda não tinha percebido que era por ali. Então, Catarina, agora já sabe, a instrução foi dada e foi aqui, olha, diretamente dos mentores para ti. Portanto, agora é que fazer, tá bom? Está Ok? bem? Ok? Ok. Exatamente. Gente, vocês têm mais alguma coisa? Porque já faz tarde. Hoje, a Sim. gente pode continuar esse tema no outro dia, mas alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida rápida que queira tirar? O que que eu... Eu tenho um conselho para dar, eu tenho um conselho para dar. Tenho aqui uma coisa da minha neta, deixa fluir. Olha, lindo, lindo, lindo. Muito bem, muito bem. Gente, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Dúvidas? Escreva lá no grupo de meditação, deixa perguntas, deixa depoimentos. Vamos dinamizar um pouco mais ali ainda o grupo e que aí a gente volta realmente depois nos temas mais adequados e não só também com vocês. Mas eu ainda tinha muita coisa para falar sobre isso, a gente vai continuar depois no outro dia, porque para nós aqui nós já estamos aqui à meia-noite, tá? Porque mudou o horário e nós já estamos 4 horas à frente do Brasil. A Elza, não sei que horas são aí, Elza? 4 da tarde?
Ah, que bom! Você que é mais feliz, mas também, né? Aham. E outra coisa, gente, eu estou constipada. A constipação, gente, é uma forma de depurar as transformações metabólicas físicas dos novos códigos que a gente está recebendo, tá? Ok? E a sonolência também, respeite o corpo. Se vocês tiverem muito sono, durmam. Durmam. Foi ontem, olha, gente, eu apaguei das 4 da tarde. Não foi, Adri? Levantei, acordei às 2 da manhã, gente, da 4 da tarde às 2, eu falei, mas o que aconteceu comigo? Eu estava aqui em reunião, a trabalhar com o meu advogado, ele foi embora, simplesmente porque eu apaguei completamente. E foi assim, eu falei, mas para onde é que eu fui? Aí eles me mostraram. Foi lindo, lindo, lindo. Tá vendo? Então, servir a luz é isto, tá? Gente, olha, um beijinho para vocês todas. Um beijinho e as melhoras. Ah, isso é normal, tá bem? E eu espero vocês na próxima quarta-feira. Quero dúvidas para vocês, escrevam lá no nosso chat ou no nosso grupo e a gente vai tirando as dúvidas todas. E um beijinho grande para vocês.